Nos estudos espiritualistas e principalmente dentro do espiritismo, o conceito de príncipes do abismo aparece como uma forma de compreender a organização que existe nas regiões de sofrimento profundo, conhecidas como abismos ou zonas umbralinas de grande densidade. Diferente do que muitos pensam, o mal não se manifesta de maneira caótica ou desordenada. Pelo contrário, os relatos mediúnicos revelam que nos planos inferiores existe uma estrutura rígida, com hierarquias, lideranças e estratégias cuidadosamente traçadas. Nesse cenário, os chamados príncipes são espíritos que alcançaram posições de grande influência pela força de seu magnetismo, pela astúcia e pelo domínio psicológico sobre outros seres que se encontram mergulhados em sombras. Eles não são demônios criados por uma divindade maligna, mas sim espíritos humanos que, em seu processo evolutivo, fizeram escolhas voltadas ao egoísmo, à ambição, à revolta e ao desejo de poder, tornando-se comandantes das trevas. É importante entender que esses príncipes não possuem poder absoluto e que sua influência só alcança aqueles que vibram na mesma sintonia. Eles não podem controlar uma alma que escolheu a luz, mas encontram terreno fértil nas mentes que cultivam ódio, vingança, luxúria e orgulho. Segundo relatos trazidos por obras como Libertação de André Luiz, esses dirigentes utilizam recursos magnéticos extremamente refinados, conhecem profundamente os mecanismos da mente e sabem manipular os desejos humanos para enfraquecer a vontade. Em muitos casos, apresentam-se com aparência respeitável, com vestes de imponência, discursos de autoridade e uma aura de liderança que engana facilmente espíritos mais fracos. Não são figuras grotescas como a imaginação popular sugere. Ao contrário, seu poder se fortalece justamente por sua capacidade de iludir, seduzir e se passar por sábios, líderes ou protetores. Tradicionalmente, esses príncipes são associados às grandes paixões humanas, como se cada um fosse responsável por manter acesa a chama de determinado vício coletivo. Assim, fala-se em príncipe da soberba, príncipe da avareza, príncipe da luxúria, príncipe da inveja, príncipe da gula, príncipe da ira e príncipe da preguiça, em clara referência aos chamados 7 pecados capitais. Essas denominações funcionam como arquétipos, representando a força magnética que atrai milhares de almas para determinada vibração. Não significa que haja apenas 7 líderes, pois o mundo espiritual é vasto, e múltiplos dirigentes podem assumir funções semelhantes em diferentes regiões. Mas essa classificação nos ajuda a compreender como se estruturam os impérios das sombras, onde cada príncipe reina sobre uma legião afinada com a mesma fraqueza moral. A função desses dirigentes é manter seus domínios fortalecidos, impedindo que seus seguidores despertem para a regeneração e retornem ao caminho da luz. O modo de atuação dos príncipes do abismo é descrito como altamente estratégico. Eles raramente se expõem diretamente. Preferem agir por meio de uma vasta rede de subordinados que executam suas ordens. Há espíritos incumbidos de corromper líderes políticos, semear intrigas em ambientes familiares, influenciar jovens para os vícios, estimular a violência em comunidades inteiras e até mesmo infiltrar ideias perturbadoras em ambientes religiosos. Cada tarefa é minuciosamente planejada para ampliar o caos, o desespero e a desarmonia, pois quanto maior o desequilíbrio coletivo, maior a força que retorna para os domínios das trevas. É como se os príncipes fossem vampiros energéticos em larga escala, alimentando-se das emoções negativas irradiadas pela humanidade. Essa energia serve de combustível para manter seus reinos, suas cidades sombrias e suas fortalezas construídas no plano espiritual inferior. Segundo narrativas mediúnicas, as regiões comandadas pelos príncipes do abismo se assemelham a verdadeiras metrópoles, com construções sombrias, palácios de trevas e centros de comando que lembram cidades humanas.
Tudo isso é erguido pelo poder do pensamento coletivo, pela força magnética de milhões de espíritos sintonizados no mesmo padrão vibratório. Dentro dessas cidades, há leis próprias, tribunais sombrios, castigos e sistemas de vigilância mantidos pelo terror. Os príncipes governam como monarcas cruéis, utilizando-se do medo para manter a obediência. Muitos dos que vivem nessas regiões não o fazem por escolha consciente, mas por estarem magneticamente presos a vícios que não conseguem abandonar. Assim, os domínios dos príncipes se sustentam na prisão mental e emocional de seus súditos, que alimentam continuamente a atmosfera de dor e desespero. Contudo, por mais organizados que sejam, esses impérios não são eternos. O Espiritismo ensina que a lei do progresso é inexorável e que todos os espíritos, mesmo os mais endurecidos, um dia encontrarão a oportunidade de se regenerar. Alguns relatos apontam que, quando um príncipe do abismo decide render-se à misericórdia divina, o impacto é devastador para seu reino, pois milhares de seguidores perdem o comando e as estruturas que os mantinham coesas desmoronam. Isso mostra que, apesar de todo o poder que aparentam ter, esses líderes são prisioneiros de sua própria condição e vivem constantemente sob ameaça, não só de forças da luz que buscam resgatar almas, mas também da ambição de outros espíritos das trevas que desejam ocupar seu lugar. O ambiente entre eles é marcado por rivalidades, traições e disputas incessantes, revelando que o trono no abismo nunca é seguro. Outro ponto fundamental é compreender que a atuação desses príncipes só é possível porque encontram campo fértil nos corações humanos. O orgulho, a inveja, a luxúria, a violência e a cobiça dos encarnados são verdadeiros portais que permitem a influência das trevas. Quando uma sociedade se entrega à corrupção, à guerra e ao egoísmo, os príncipes do abismo ampliam seu poder, pois a energia emanada por milhões de pessoas em desequilíbrio alimenta diretamente suas colônias espirituais. Em contrapartida, quando uma comunidade desperta para valores como solidariedade, justiça e fraternidade, essas regiões começam a enfraquecer, perdendo a força que lhes dava sustentação. Por isso, a batalha contra os príncipes do abismo não é travada apenas no plano espiritual, mas também na Terra, dentro das escolhas cotidianas de cada indivíduo e de cada sociedade. A luta contra esses dirigentes sombrios não se faz com armas ou batalhas visíveis, mas com a reforma íntima, com a disciplina dos pensamentos e com a prática da caridade. Cada vez que um ser humano resiste à tentação de cultivar o ódio, cada vez que perdoa, que se sacrifica pelo próximo, que ora e vigia seus próprios impulsos, ele contribui para desarmar os impérios do abismo. A luz é sempre mais poderosa que a escuridão, e por isso basta uma vela acesa para romper a noite mais profunda. O Espiritismo insiste que o medo não deve ser nossa reação diante dos príncipes do abismo, mas sim a vigilância. Pois se eles existem e atuam, é apenas porque ainda há em nós sombras que precisam ser enfrentadas. A verdadeira guerra se dá dentro de cada coração, e quem vence suas próprias paixões já não teme nenhuma força externa. É preciso reforçar que, apesar de sua imponência, os príncipes do abismo não são senhores absolutos do destino humano. O livre-arbítrio de cada espírito é soberano, e ninguém pode ser obrigado a permanecer nas trevas se escolher a luz. Por isso, mesmo nos ambientes mais densos, missionários do bem descem constantemente, em missões de resgate, oferecendo oportunidades de arrependimento. Muitos recusam, mas alguns aceitam e iniciam um processo lento de transformação. Quando um espírito decide romper com as trevas, a misericórdia divina abre-lhe caminhos que o conduzem a novos aprendizados. Assim, até os príncipes do abismo, que hoje parecem invencíveis, um dia encontrarão sua chance de redenção. E isso nos mostra a grandiosidade da justiça divina. Ninguém está perdido para sempre, porque a lei do amor é eterna. Ao refletirmos sobre esses temas, percebemos que os príncipes do abismo
não representam apenas figuras distantes em regiões espirituais. Eles simbolizam também os inimigos internos que carregamos dentro de nós. O príncipe da soberba se fortalece quando cultivamos vaidade desmedida. O príncipe da luxúria ganha poder quando nos entregamos a prazeres sem consciência. O príncipe da inveja se alimenta cada vez que desejamos a queda do próximo. Portanto, o combate não está fora, mas dentro de nós. A vitória não é conquistar territórios, mas transformar sentimentos. Quando conseguimos iluminar nossa própria escuridão, contribuímos para enfraquecer os reinos das trevas, porque eles perdem o alimento que lhes sustenta. Por fim, a grande mensagem é que, mesmo diante da realidade assustadora dos príncipes do abismo, não há motivo para desespero. A luz sempre prevalecerá, e cada esforço no caminho do bem é uma espada de luz que corta as correntes das trevas. Cabe a nós escolher de que lado queremos estar. Se decidirmos pela oração, pela reforma íntima e pela prática da caridade, estaremos não apenas protegidos, mas também colaborando ativamente com os exércitos da luz que trabalham incessantemente para libertar as almas presas ao sofrimento. Lembre-se, o mal é apenas a ausência de bem, e a escuridão é apenas a ausência de luz. Quando decidimos acender nossa luz interior, nenhum príncipe do abismo é capaz de nos atingir. E se você deseja continuar essa jornada de conhecimento, fortalecendo seu espírito contra as influências invisíveis que nos cercam, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe o seu like. Assim, juntos, estaremos criando uma corrente de luz que enfraquece cada vez mais os domínios das sombras. Compartilhe este vídeo com quem você ama, pois a informação liberta, a fé fortalece e o amor vence qualquer escuridão.